Olá, pessoal. Vamos esperar o pessoal entrar aqui. Esperar o engenheiro Alexandre. Vai estar aqui com a gente falando hoje sobre um assunto muito interessante, muito importante também. Vamos esperar o Alexandre entrar. Oi, André, tudo bem? Oi, Paulo, tudo bem com você? Que bom que você está aqui. Pessoal, nós vamos falar hoje com o engenheiro Alexandre Bernardes Rosa sobre qualidade e produtividade na construção civil. Então tá assim, imperdível, ele é especialista no assunto, já certificou N empresas que ele vai expor aqui, quais que foram que ele de fato certificou, mas é uma pessoa que está aí na área há muito tempo e fala no assunto com uma certa experiência, não é verdade? Oi, João, tudo bem? João Arquitetura. A Bru, oi, Bru, tudo bem? Ai, você que é top, linda. Vamos fazer uma live qualquer dia, hein? Pessoal aí da arquitetura, que eu adoro vocês. Cadê o Alexandre, hein? Gente, peraí que eu vou chamar ele aqui. Ô André, você que também tem o contato do Alexandre, dá um toque para ele ali no WhatsApp e fala que ele tem que entrar aqui na live. Que daí eu chamo ele pra, pra abrir o vídeo dele. Oi, Dias, tudo bem? Olha o Cacá. Oi, Cacá, lindo, tudo bem? Fica aqui que você ouvir hoje que o papo é de construção civil, hein? Qualidade e produtividade na obra. E aí, pessoal, vocês estão fazendo o que aí nessa quarentena? Conta pra mim. Pessoal aí da arquitetura, muito projeto? Pessoal da construção, parou alguma obra? Como que vocês estão? Hunter Douglas, tudo bem? Um prazer ter você aqui. O Rodolfo, ô Rodolfo, beleza? E aí, tá em muita obra, tá construindo ou parou? A Karen, linda, querida, tudo bem? Que bom que você tá aqui. E aí, pessoal, me conta como é que tá o dia a dia de vocês. Como que tá a produtividade? Já voltaram a trabalhar? Estão trabalhando em casa? Alguém já voltou a trabalhar? Acho que aqui em Lençóis ninguém voltou a trabalhar, que trabalha assim em comércio, na rua assim. Ninguém voltou ainda, né? Tá todo mundo preso dentro de casa. Mas tá produzindo, ou tá fazendo um curso. Oi, João Marcelo, tudo bem? Que bom que você tá aqui, que saudade de você. Nossa! Meu Deus. O que tá fraco, André? O áudio tá fraco? Vocês estão me ouvindo bem? Negócio de live, ajuda aí, viu? Me ouvindo bem? É linda. Tudo parado em Campinas? Ei, João. Por aqui também tá parado. E Campinas é uma cidade muito grande, né? E o risco de contaminação é bem mais alto, mas é complicado, né? A gente está vivendo dias assim de terror. Oi, Tiago! Tiago Dizotti, que prazer ter você aqui. Vamos chamar então o Alexandre. Vamos guardar ele responder lá. Oi, Lê, tudo bem? Boa tarde, Bruna, tudo bem? Graças a Deus, tudo jóia. Deu um tchutchu aí para entrar, mas conseguiu, né? Eu tô apanhando um pouquinho essas novas tecnologias, né? Já tem um pouquinho velho, tenho dificuldade, mas deu Ah, certo. que bom. Eu tava aqui falando para meus amigos, um monte de amigo meu da faculdade, da época da faculdade. Já fazem aí 11 anos e o pessoal entrou aqui. Que legal. É gostoso rever os amigos assim, não é verdade? Que legal, boa tarde para todo mundo, um prazer. Tudo bem com todo mundo? Alexandre, vamos, se apresenta um pouquinho para nós aí como que é a sua, como que foi a sua experiência profissional, da onde você veio, tudo. Se apresenta para o pessoal aí. Tá dando para ouvir bem, Bruna? Tá legal? A imagem tá boa? Para mim tá ótimo. Pessoal, se tiver boa, manda uns coraçãozinhos aí para nós ter certeza.
Beleza. Bom, boa tarde a todo mundo. Meu nome é Alexandre Bernardes Rosa, sou de Lençóis Paulista, sou engenheiro. Sou engenheiro mecânico, na verdade, né? Estou falando com o pessoal da engenharia civil, mas sou engenheiro mecânico. Sou mestre em engenharia de produção, tenho pós-graduação em qualidade e trabalho com certificação de sistemas de gestão há mais ou menos uns 15 anos. E apesar de ser engenheiro mecânico, meu foco maior tem sido nos últimos 10 anos construção civil, mais focado em gestão da qualidade, certificação ISO 9001, PBQPH, o antigo Qualiab. Tenho trabalho já com certificação de sistemas de gestão há um bom tempo. Eu tenho uma empresa de consultoria, eu faço consultoria de implantação de sistemas de gestão, faço treinamento, nossa empresa tem curso de formação de auditores, de interpretação de norma, e também eu sou auditor de um organismo de certificação, então eu faço auditoria também de certificação. Eu trabalho já com auditoria de certificação há mais ou menos uns 12 anos. Eu passei por vários organismos, eu comecei num organismo nacional, já há muito tempo atrás. Depois eu fui para o organismo de certificação alemão chamado German Lloyd. Depois da German Lloyd eu fui para a DNV, que é um organismo de certificação norueguês. Depois da DNV fui para a TÜV Nord, outro organismo de certificação alemão. E agora eu estou na ACRIC, que é um organismo de certificação nacional, que é um desafio novo. Estou lá desde o começo do ano, estou ajudando a desenvolver um organismo. É um organismo novo, mas com um pessoal bastante experiente, né? Eu trabalho já com isso há um bom tempo, mas nossa equipe lá são auditores de 15, 20, temos até de 25 anos de auditoria. É uma equipe, uma empresa, uma certificadora nova, mas com uma equipe bastante experiente. Então é um desafio novo. Estou coordenando uma área, sou instrutor sênior de treinamento, sou auditor sênior lá também, então é um desafio legal. E continuo com a minha empresa de consultoria, prestando serviço muito para construtoras, de maneira geral, aqui no interior de São Paulo. Tenho clientes em São Paulo também, fora do estado de São Paulo. Acho que, resumidamente, é isso daí. Não, bem, uma bagagem bem legal, né? Bem ampla, assim, tem muita autoridade no assunto, né? Mas assim, a gente vai falar hoje de uma parte daquilo que você oferece, daquilo que você já tem experiência, que é o PBQPH. Eu tenho um certo problema para falar, então eu vou falar Programa de Qualidade, mas é o Isso, PB. é um trava-língua mesmo. Não é? Tô desde hoje tentando falar esse PBQPH. negócio. Ai, meu Deus, mas então, o que de fato é esse programa? PBQPH é um programa brasileiro chamado Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat. Na verdade, é um programa criado pelo governo federal, por meio do Ministério das Cidades, que tem como objetivo qualificar as construtoras que prestam serviço para o governo, ou com o aporte financeiro do governo, né, com o objetivo maior, né, na verdade, é a construção civil de habitação. Então, o que, que acontece? No começo da década de 80, começo da década de 90, enfim, havia habitação, nós sempre tivemos programas habitacionais, mas as construtoras não tinham muita preocupação com qualidade, como era habitacional, era popular, não se prezava muito pela qualidade, até porque o custo era muito baixo, né? Boa tarde. E o que acontece? O governo começou a ter muito problema de manutenção, de assistência técnica com essas habitações. Ela tinha que garantir, como era uma população carente, tinha que garantir a qualidade dessa construção, tinha que garantir e tinha que dar assistência técnica, o custo era muito alto. Então o governo pensou em criar um programa de qualidade para qualificar as construtoras que prestassem serviço. E aí ela falou, bom, como é que nós vamos fazer para criar um programa? O que nós vamos nos embasar no quê? E aí pensaram o seguinte, bom, vamos pegar uma norma internacional de qualidade, que é a ISO 9001, e vamos criar uma norma interna focada em construção civil baseada na ISO 9001. Tanto é que quando o PBQPH foi criado, a norma do PBQPH era idêntica à ISO 9001. Então, ao longo do tempo, até as construtoras que iam certificar no PBQPH já aproveitavam que eram os mesmos requisitos, e já certificavam ISO 9001 e PBQPH na mesma auditoria. Então, é uma norma baseada na ISO 9001, ela meio que foi adaptada, tem requisitos adicionais, não é a mesma ISO 9001, tem requisitos adicionais para a construção civil. Então, elas andam alinhadas. Hoje, ainda hoje, depois de décadas,
As empresas que certificam PBQPH em nível A, porque tem dois níveis, A e B, as empresas que certificam o PBQPH em nível A, ela pode certificar ISO 9001 junto, porque são os mesmos requisitos ou a mesma estrutura normativa. O PBQPH é Ah, um programa, e dentro desse programa tem um regimento que tem regras. Essas regras são baseadas na ISO 9001. Então, a gente até brinca, a norma PBQPH. Na verdade, o PBQPH é um programa que tem uma norma interna que a gente chama de regimento. Tem um regimento do PBQPH, que é o SIAC, que tem regras baseadas na ISO 9001. Então, a consultora que certifica no PBQPH, na verdade, ela está implementando os requisitos da ISO 9001 preparados ou adaptados para a construção civil. Então, é assim que nasceu o PBQPH. Então, hoje, todas as construtoras que prestam serviço para programa Minha Casa Minha Vida ou outros programas que têm o aporte financeiro do governo, eles têm essa necessidade de certificação no PBQPH. O PBQPH é dividido em três subsetores: edificações, que é para construção de habitação, mas também tem o subsetor saneamento, que é para obras de infraestrutura, tem artes especiais, enfim, tem alguns segmentos lá que as construtoras podem ser certificadas. Então, para a construção civil e a parte de infraestrutura toda que envolve. entendi. Agora você falou assim que a construtora, quando ela faz parte desse programa, quando ela tem a certificação desse programa, ela abre caminhos não só para conseguir crédito diante do governo, quanto para melhorar a gestão da qualidade na obra mesmo, dos procedimentos. E aí, quando o empresário, até para atender alguns requisitos de fornecedores também, né? Parece que também Isso, o que tem alguns acontece? fornecedores que. O que acontece? Quando a empresa certifica, na verdade, o que é a certificação? A empresa, para ela certificar, ela tem que implementar um sistema de gestão. O que é um sistema de gestão? É uma forma de gerenciamento segundo regras. Então, ela tem que cumprir regras de gerenciamento. Então, controle de fornecedores, controle de materiais, controle de obra, inspeções de obra, calibração, controle tecnológico, rastreabilidade. Então, ela tem que implementar um monte de regras, treinamento de pessoas, formalização de contratação, enfim. Ela tem um monte de regras que tem que ser cumpridas, então, na verdade, ela se organiza internamente. Juridicamente, inclusive, a empresa fica muito mais respaldada, porque ela vai ter que seguir requisitos legais. Então, para a empresa, a certificação, na verdade, ela é só uma consequência, mas internamente ela consegue se organizar, cumprir regras, e para ela é extremamente benéfico. Né? Ela consegue dar Sim. uma gestão muito mais profissional para a construtora. Né? E a construtora, ela consegue, assim, Alexandre, começar implantando em algum setor, depois ela vai ampliando para outros setores, ou ela tem que implementar tudo para conseguir essa certificação? Olha, assim, quando a gente fala em ISO 9001, que é a base do PBQPH, a empresa ela pode ter certificação por escopos, né, por partes. Quando a gente fala no PBQPH em si, a construtora tem que certificar toda a cadeia de processo interno. Então, ela vai ter que ter regra para todos os processos, para o RH, para o compras, para a obra, controle de obra, ela vai ter que, manutenção, ela vai ter que controlar tudo. Ela não pode simplesmente certificar um pedaço. A ISO 9001 ela permite certificar o escopo, uma parte do negócio. O PBQPH tem que envolver todos os processos, não tem como deixar isso aí meio aberto. Então é um pouco Entendi. diferente. Então, O PBQPH desde é a um pouco gestão. diferente. Ah, entendi. Então ele pega desde a gestão ali interna do pessoal do escritório e até no campo do pessoal que fica em obra. Exatamente. Começa, na E verdade, na direção da empresa. A direção da empresa fazer gestão. Então, os diretores da empresa têm que avaliar riscos do negócio, têm que definir indicadores de desempenho para os processos. Então, quando a gente fala em processo, vamos entender de uma maneira simplista aí departamentos. Então, tem que ter indicadores de desempenho para departamentos, para obra, inclusive, indicadores de desempenho ambientais. Então, a direção da empresa tem que fazer gestão do negócio. Então é um negócio bem legal, porque traz a direção da empresa para a gestão realmente. Né? Não fica como tem algumas consultoras muito grandes, em que a direção fica alheia, às vezes, ao negócio. Né? Quando a empresa é certificada no PBQPH, a direção vai fazer parte da gestão realmente, efetivamente. entendi. E assim, o investimento, eu penso assim, penso assim, e creio que a maioria das pessoas que desconhecem de fato o programa pensam também, que pode ser um investimento muito alto para uma construtora que é pequena. Você atende pequenas construtoras? Sim.
O que que acontece? O investimento ele é proporcional ao porte da empresa. Quando a empresa vai fazer uma certificação, desde o trabalho de consultoria, quando a gente começa a ajudar a empresa a organizar, então como é que funciona? Quando eu vou como consultor, assim, quando eu faço trabalho de consultor, eu faço trabalho de auditor. Eu não posso fazer as duas coisas porque tem conflito de interesse. Quando eu vou fazer o trabalho de consultoria, eu vou até a empresa e ajudo ela a se organizar, criar procedimento de trabalho, dar treinamento para as pessoas. Então, o que acontece? A gente faz esse planejamento de acordo com o porte da empresa. Então, se é uma empresa muito grande, são mais dias de trabalho. Se é uma empresa pequena, são menos dias de trabalho. Então, na verdade, é proporcional ao porte da empresa. E a auditoria de certificação é a mesma coisa. Está relacionada ao porte da empresa. Se é uma construtora pequena, são menos dias de auditoria. E se é uma construtora muito grande, são mais dias de auditoria. Uma construtora, aí, vou chutar um valor, lógico que isso aí tem que ser dimensionado, mas uma construtora com uma obra e umas 20 pessoas, ela investe, na verdade, para uma certificação em consultoria na faixa de uns 8, 10 mil reais e certificação na faixa de uns 6 mil reais. Então, na faixa de 16 mil reais, ela consegue fazer todo o processo de implementação e certificação. Óbvio que daí todo ano ela tem que passar por auditoria. A regra é que pelo menos uma vez por ano a empresa tem que ser auditada para manter o certificado. Então ela certifica, recebe o certificado, a gente brinca que ela nasceu para qualidade. Aí ela tem que todo ano fazer aniversário, ser auditada para manter esse certificado. Então o investimento não é tão alto para uma consultora pequena. É óbvio que daí você pega uma consultora aí com 2 mil, 3 mil funcionários, aí são, sei lá, 30 mil reais, aí já são outros valores, né? De acordo com o porte da E assim, empresa. quando a empresa resolve, então, que ela vai querer se certificar e ela precisa ter algum pré-requisito ou não? Qualquer construtora, estou aqui e quero fazer certificação. O que ela tem que fazer? Ligar, falar? Qualquer construtora consegue fazer certificação. O que que acontece? Quando a certificadora ela não tem muita gestão, a construtora não tem muita gestão, ela tem que começar do básico, né? Criar procedimentos simples. Quando é uma construtora mais estruturada, ela tem meio caminho andado. Mas qualquer construtora consegue certificar. Ela tem que estar com um CNPJ ativo e ela consegue fazer a certificação. Se qualquer construtora que queira prestar serviço para o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, qualquer programa habitacional, enfim, ela tem que estar com certificado. Então, ela tem que ter alguma obra para poder auditar, né? E aí, para poder receber o certificado. Então, imagina o seguinte, uma construtora quer fazer um conjunto habitacional lá em Bauru. Beleza, ela vai fazer todo o projeto de implantação, tal, vai conseguir lá a documentação, pode até conseguir um estudo financeiro, mas se ela não tiver com o certificado na mão, ela não consegue assinar o contrato. Então ela tem que ter um CNPJ ativo e pelo menos uma obra rodando para que possa ser auditado, porque o auditor ele vai tanto no escritório, ele conversa com as pessoas do escritório, como na obra, ele vai conhecer a obra, ele vai conversar com as pessoas da obra, com o pessoal que está batendo massa, com o pessoal que está sentando bloco, com o pessoal que está fazendo controle tecnológico, ele conversa com todo mundo. Então tem que ter uma obra rodando. Entendi. Mas Entendi. Agora, levando para a parte da obra, assim, quando você faz uma. Não a auditoria em si, porque a auditoria acho que é o final de quando a construtora já implantou os procedimentos, né? E ela vai chamar o auditor para ir lá fazer a certificação. Mas quando ele está nesse procedimento, o pessoal de obra, você vê que eles são mais resistentes que o pessoal que está ali dentro do escritório, e tanto os diretores quanto aqueles que ficam mais dentro do escritório, ou o pessoal da obra é mais maleável? Porque assim, ele tem que entender o processo de fazer determinada tarefa, determinado trabalho. Por exemplo, vai assentar uma parede de alvenaria. Então tem o procedimento, tem o insumo que vai na massa, a massa que eu faço aqui numa obra aqui em Bauru é a mesma massa que eu vou fazer numa obra lá em São Paulo, numa obra lá em Minas. É dessa maneira? O que acontece? Quando você vai fazer uma implementação de sistema de gestão, posso rapidinho só cumprimentar um aluno meu? Saulo, tudo bem? Quanto Tudo tempo? É um bom? prazer te receber. Sim. Um baita de um aluno excelente que eu tive no curso de pós-graduação. Eu sou docente do Legal. curso de pós-graduação do Senac em Bauru, de gestão, e ele foi meu aluno lá. Então, como é que funciona?
O que acontece de verdade? Quando você vai fazer uma implementação do sistema de gestão, você vai, por exemplo, na obra. Vamos pensar em obra, que acho que o pessoal da engenharia mais fica vidrado, né? A É. obra, a gente vai criar regras para fazer atividades, procedimentos. Procedimento para fazer alvenaria, procedimento para fazer massa, traço, vai definir traço. Mas o que acontece? A gente não inventa nada. O pessoal já está trabalhando, uma construtora que tá funcionando, ela já tem as regras dela, né? O que a gente vai fazer é documentar. Então, o pessoal de obra, ele tem muita facilidade. E, por incrível que pareça, o pessoal operacional de obra, eles não são resistentes. Eles são extremamente participativos, né? A gente às vezes imagina que vai ter resistência na obra. A maior resistência que nós temos é em nível gerencial. Por quê? Principalmente o pessoal de obra. O pessoal de obra não está acostumado em gerar indicadores, tratar não conformidade, registrar a inspeção de obra. Então, tem uma parte documental que o pessoal de obra não está habituado. Para o pessoal operacional, é a rotina do dia a dia deles, não muda nada. Então, a gente apenas procedimenta e treina a regra que eles já estão acostumados. O cara que faz assentamento de revestimento cerâmico, ele vai continuar fazendo do mesmo jeito. A única coisa é que a construtora ela vai definir um padrão dela. Olha, o meu padrão, vou dar um exemplo bem tosco, mas só para ficar claro. Então, o meu padrão é eu vou assentar o revestimento de cima para baixo. Então, aí todo mundo tem que seguir a regra. Mas a parte de fazer, passar massa, então geralmente é igual. Muda pouco de construtora para construtora essa parte operacional. Então, o pessoal de obra é tranquilo. A parte gerencial é que eu não tenho maior dificuldade. A direção, geralmente ela já tem as análises dela de risco, ela já faz. Às vezes de uma maneira não sistematizada, então ela já faz. O que a gente faz é pôr no papel, fica fácil. Em nível gerencial é onde tem um pouco mais de dificuldade. É onde que a gente tem que trabalhar mais. E o engenheiro Entendi. de obra, geralmente ele é o cara que quer pôr a mão na massa, fazer o negócio acontecer, ele quer dar um gás na obra, né? A hora que você prende a pessoa num canteiro para fazer inspeção, documentação, às vezes ele se incomoda um pouco. Mas sabe o que a maioria das consultoras faz e é super tranquilo? Estagiário. Você tem estagiário que está acostumado com papel, o estagiário está estudando, ele está lá escrevendo, para ele é normal isso. Ele está aprendendo, é uma oportunidade para ele aprender. Então o pessoal coloca estagiário na obra para gerar essa documentação. Que não é tanto, tá? Mas é realmente uma falta de hábito do pessoal de obra. Não é tanto, não. Às vezes assusta, é super tranquilo. Mas para o Entendi. engenheiro de obra, isso é muito importante. O engenheiro de obra, quando tem uma certificação, ele se resguarda muito, porque a obra vai ter muito controle. Às vezes o engenheiro ele esquece da parte jurídica. O engenheiro tem responsabilidade civil e criminal. E tem muito engenheiro que, inclusive, não aparece na obra. Né? Então, quando a empresa tem uma certificação, ela dá uma segurança jurídica para o engenheiro muito grande, porque vai ter que ter controle tecnológico, fazer rastreabilidade de concreto, fazer rastreabilidade de bloco, vai ter que fazer inspeção de serviço, tratar a falha. Então, o engenheiro é o primeiro que tem que adorar um sistema de gestão na obra. Ajuda muito a Sim, organizar a obra e dá segurança para ele. entendi. Fala oi pra George e oi pra Júlia que entrou. Tudo bem, meninas? Obrigada, viu, por participar. Georgia, Júlia, tudo bem? Juliane, tudo bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir colocando aqui, tá? Que daí o Alexandre responde. Lê, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente começa a implementar não no ato da auditoria, mas o processo para que a gente consiga elaborar os procedimentos e, de fato, seguir os procedimentos. Eu creio que, assim, que a produtividade, tanto na obra quanto no escritório gerencial, ela cai, né? Porque vai parar para daí começar a ficar tudo nos eixos, entrar nos eixos e depois começar a produzir mais rápido, ter mais produtividade do que antes, que não tinha os processos. Você percebe isso? As construtoras reclamam disso, assim? Aquele Na parar ver- para... Não, na verdade não. O que que acontece? Quando a gente implementa o sistema de gestão, a gente padroniza o trabalho. Então, por exemplo, você fica lá quando você tem uma construtora e ela fala assim, eu preciso escolher um fornecedor, aí fica, liga para o diretor, posso comprar desse, posso comprar daquele. Às vezes se perde muito tempo tomando decisões que quando a empresa está com o sistema de gestão implementado, ele já tem a regra. Ele não precisa ficar perguntando, tentando descobrir. Ele vai e executa. A regra, ela ajuda na execução. Então, na verdade, ela agiliza o processo, ela não dificulta o processo.
Então, dificilmente você vê a empresa tendo dificuldade em executar, ou tendo lentidão na operação, seja ela administrativa ou lá na própria obra, ela não tem lentidão por conta da gestão. Ao contrário, deveria ter realmente agilidade, porque ela não precisa, vamos dizer assim, pensar. A regra já foi definida. Então, por exemplo, se a consultora define uma regra para escolher fornecedor e o diretor aprova essa regra, vira um procedimento aprovado, o pessoal do compras não tem que ficar pensando, será que eu posso, será que eu não posso? Vou ligar para o diretor, tem que pedir para o gerente aprovar. Não, a regra já está definida. Se ele cumpriu aquilo lá, ele sabe que atendeu ao que o diretor queria, porque quem define a maioria Sim, das regras é a própria direção. Agiliza muito o processo. A parte organizacional, aquela história, onde está a nota de tal coisa? Quando implementa a gestão, a nota tem que estar organizada de tal maneira. Então é só ir lá, puxar onde está definido e ele vai achar a nota. Não fica procurando, tem que abrir gaveta. Agiliza o processo. É que a entendi. gente, às vezes, está acostumado com regra. É, eu digo assim, lógico que quando essa certificação, ela veio para ajudar e não atrapalhar. Mas assim, eu digo na hora que vira a chave, entendeu? Aí eu vou implementar na minha empresa. No virar a chave, o que mais necessita de tempo ali de fato, o gestor, né? O diretor da empresa, porque ele vai ter que aprovar tudo que for gerar procedimento. Então, aquela regra ele tem que aprovar, igual você falou, né? Então, esse momento de gerar a regra, porque cada empresa tem a sua peculiaridade, né? Nem, todas não são iguais. E tem, assim, às vezes, uma pessoa desempenha N função na empresa. Não tem essa daqui cuida da nota, esse daqui cuida da obra tal, de repente ele muda para outra obra. A outra menina que está dentro do escritório, às vezes, ela faz um trabalho que não era dela fazer. Isso daí acaba também, cada um, como é que eu posso falar? O trabalho é bem definido para cada pessoa do escritório também, a certificação ajuda nisso também? Ajuda, ajuda, porque você define responsabilidades e autoridades dentro da empresa. Então ajuda muito a tomada de decisão e cada um sabe exatamente o que tem que executar. Em relação a essa virada de chave, o que acontece? Vai depender da pressa da construtora. O que acontece geralmente? O pessoal chega para mim, mas eu vou dizer que 80% das empresas chegam assim, Alexandre, eu preciso do certificado. Eu falo, legal, aí eu explico como que é. Para quando você precisa? 30 dias. 40 dias. E aí, óbvio que geralmente, quando a gente. E dá para fazer, eu já certifiquei construtora. Tem uma grande construtora aqui de Bauru, que é minha cliente, nós certificamos em 40 dias. Tá? Desde começar a fazer treinamento, montar procedimento e encerrar a auditoria, 40 dias. Hoje acho que deve ser, se não for a maior construtora de Bauru, mas eu acredito que é uma das maiores de Bauru. Em 40 dias a gente certificou. Aí, obviamente, que para todo mundo para se dedicar a isso, porque tem que. Agora, quando a empresa fala assim, eu estou tranquilo, não tem pressa, a gente vai fazendo de uma maneira gradativa, tranquila, então aí não tem essa virada de chave é super tranquila, porque não tem estresse. Então o pessoal, conforme vai dando tempo, vai trabalhando 6 meses, 8 meses, certifica a empresa. Esse pessoal não sente. Mas 80%, eu vou falar a verdade para você, acho que 80% dos meus clientes certificaram em 60 dias. É o prazo Tá médio de certo. meus 60 dias. E aí da correria mesmo. Porque o cara, muitas consultoras querem entrar no programa habitacional. Minha Casa Minha Vida teve uma época que estava bombando, todo mundo queria participar, porque é um nicho de mercado que gera muito trabalho. Então o pessoal queria, aí vai lá, pô, vou fazer tal. A hora que chega e fala assim, tem que ter certificação. Nossa. Inclusive tem um pessoal aqui eu presto muito serviço no interior de São Paulo, tem um pessoal que já falava assim, um pessoal aí do meio, liga lá pro Alexandre que ele faz em 60 dias. Dificilmente você vai achar um consultor que fala assim, não dá para fazer. Eu ganhei muito serviço, muitos clientes que teve um cliente meu, ele foi até engraçado, ele chegou, me chamou lá em Assis, me chamou para uma reunião. Eu cheguei, fui lá para a reunião, ele falou assim, Alexandre, dá para fazer em 60 dias? Eu falei assim, dá. Vai depender de vocês, mas dá, a gente certifica em 60 dias. Ele falou, então tá fechado. Eu falei, mas eu não fiz nenhum orçamento. Ele falou, não tem problema, você é o único que falou que dá. Todo mundo falou que era loucura. Você foi o único que falou assim que dá pra fazer. E eles certificaram em 60 dias. Esse cliente Poxa, meu lá que dessa. legal. Eu acho que a maior loteadora de Assis hoje são eles, talvez. E eles certificaram em 60 dias. Eles Isso, fecharam, eu não nem tinha passado orçamento para eles, eles já estavam fechando comigo porque eu era o único que falou que dava pra fazer.
Olha, e geralmente, pelo que você me falou, as empresas procuram a certificação por conta de uma dor, né? Eles não vão assim, eu quero melhorar de fato a minha empresa, quero ter mais qualidade, mais produtividade. Tem esses que fazem, hein? Porque o brasileiro é assim, ele procura melhorar quando precisa de algo em troca, né? Você sente isso? São raras as empresas que fazem certificação, fazem implantação de gestão para melhorar. Eu tive um cliente em Bauru já há um tempo atrás, que eles ficaram 5 anos com o sistema de gestão implementado, com todas as regras, funcionava o sistema de gestão. Eles falavam assim: eu não vou chamar a auditoria porque eu não preciso do certificado. O certificado para mim não serve para nada. Eu quero a organização, eu quero os benefícios. E aí, depois de Entendi. 5 anos, quando teve um cliente que exigiu, aí eles certificaram por exigência do cliente, mas eles não tinham essa preocupação. Eles queriam os benefícios. Mas isso é muito raro. A maioria das empresas ela certifica por uma exigência de cliente. Eu quero entrar prestar serviço na Petrobras. Aí ele vai correr certificar para poder prestar serviço na Petrobras. Eu quero prestar serviço numa rodovia, eu quero prestar serviço numa Embraer, enfim. Quando tem uma exigência dessa, eles vão correr para certificar. A certificação abre muita porta, né? Muitas portas são abertas para uma empresa certificada. Tem processos que, se a empresa não for certificada, a construtora não for certificada, ela não consegue nem participar. Aí depois ela vai concorrer, enfim. Mas se ela não tiver certificação, ela nem participa. Então a maioria das empresas vai por exigência, mesmo por pressão de mercado. Entendi. Deixa eu falar, oi Daniel, tudo bem? Prazer ter você aqui, companheiro aqui de profissão aqui de Lençóis, Daniel Faxina. E o Vitor, o homem da laje, semana que vem ele vai estar falando comigo aqui sobre lajes. Ai, que Treliçadas, legal, prazer, meninos, tudo bem? O legal. Daniel tá com a foto do Cristo Redentor lá no fundo, que foto linda, Daniel. É mesmo. Ô, Ale, você falou uma coisa bem assim, interessante, que todo mundo fica falando, mas qual que é a vantagem que eu vou ter de implementar isso na minha construtora? Quais são as vantagens assim, que você percebe que são as mais assim, que brilham aos olhos da construtora, que pode vir a fascinar o construtor para procurar o sistema não só pela dor, né? Mas Olha, o que eu falo para todo empresário, para todo gestor de uma construtora é o seguinte: a certificação ela traz para a construtora o maior de todos os benefícios. A gente tem que ser bem realista, não adianta a gente achar que vive de amor. Uma empresa vive de dinheiro, pelo menos uma empresa que tem esse fim, esse objetivo, ganhar dinheiro, ela vive de dinheiro. O maior benefício que a construtora leva, ou ela ganha com a certificação, com a implementação do sistema de gestão, é redução de desperdício, é aumento de lucro. Por quê? Porque ela controla os processos, ela vai trabalhar redução de retrabalho, redução de resíduo, então ela vai ter um monte de benefício. Obviamente que para ela chegar nesses benefícios, ela tem benefícios operacionais, melhoria da qualidade da mão de obra, melhoria da qualidade do fornecedor, melhor desenvolvimento de projeto. Então, todos os processos atuam e, no final das contas, a obra ela vai sair uma obra melhor, com menos retrabalho, com menos assistência técnica, com menos reclamação de cliente. Enfim, o lucro ao final da obra ele é muito maior. É que muitas vezes o brasileiro ele não mensura lucro. Por incrível que pareça, a maioria das consultoras que eu vou, elas não conseguem fechar o orçamento da obra. A obra está encerrando, eles não conseguiram nem fechar o levantamento orçamentário, quanto mais ir adequando para o desenvolvimento da obra. Então, muitos consultores estimam, a gente teve 15% de lucro. Às vezes eu pego lá, e 15% de lucro para uma construtora é excepcional. Quando a construtora que está trabalhando já há um tempo, ela consegue 15%, ela levanta a mão para o céu. Então, o que acontece? O pessoal acha que a consultora ganha muito dinheiro, o pessoal não sabe quanto custa a consultora, né? O custo operacional, o passivo trabalhista, o passivo ambiental é pesadíssimo. Então, o que acontece? Quando o pessoal começa a levantar, eles fecham a obra no final, mais ou menos com conta de padaria, e acham que ganham dinheiro. Aí, quando começa a levantar retrabalho, desperdício, assistência técnica, que a consultora ela fica responsável tecnicamente por longos anos, né? Então, quando começa a computar todos os gastos pós-obra, começa a ver que realmente é pesado o desperdício. Então,
a empresa ganha dinheiro, que é o principal da consultora. E tem todos os reflexos disso. Se ela está ganhando dinheiro, ela está tendo menos problema, ela vai ter mais aceitação no mercado, ela vai ter maior aceitação com os órgãos financiadores, enfim, ela ganha muita coisa. A certificação é só uma consequência de todos os benefícios que a consultora tem, né? E é isso que a gente tenta demonstrar para o gestor ou para o diretor da consultora, o quanto ele vai ter de benefício. Entendi. É quase assim que deveria ser obrigatório, eu acho. Eu acho que deveria ser obrigatório, porque o que tem de retrabalho é. Todo dia tem um desperdício, ou um retrabalho, ou perda de tempo que você poderia agilizar algum processo, por exemplo, o fiscal, que eu fico muito no escritório, então eu sei esse processo aí todo de arquivo e tudo mais, e é complicado. Mas olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sou autônoma, agora com toda essa crise que está tendo, acho que bastante profissionais que hoje estão empregados em construtoras, a gente sabe que vai ficar um pouco complicado, né? Tanto para a empresa quanto para o funcionário, né? Então, assim, eu acho que você pode falar para a gente se isso é uma saída para o autônomo, de repente, se profissionalizar nessa área e trabalhar como um PJ, ou fazendo auditorias, ou dando consultoria para que depois a empresa procure um auditor. O que você acha? Que tem ramo? Olha, é assim, eu gosto muito de falar de mercado, porque a gente tem um problema muito sério. A gente não conversa de mercado em faculdade, a gente não conversa de negócio. Eu me formei há 22 anos, né? Me formei em 98, mas eu vejo que isso aí não mudou. Os engenheiros, eles saem muito capacitados tecnicamente, mas não sabem fazer gestão, não sabem lidar com pessoas. Eu acho que as faculdades de engenharia são muito falhas nesse sentido. E o que eu vejo na maioria das faculdades de engenharia? O pessoal de engenharia, todo mundo quer assim, trabalhar com projeto ou obra. Projeto e obra, projeto e obra. Quem faz o profissional, o salário do profissional, o que faz o profissional ser valorizado ou não, é oferta e procura. Essa relação funciona para tudo. É lei do mercado. 90% dos engenheiros querem trabalhar em obra. Chega uma crise dessa, o que acontece? Você tem mais engenheiro disponível do que obra disponível. E aí o que acontece? Está acontecendo um monte de engenheiro Uber, você vê, né? Hoje é moda. Infelizmente, é isso que acontece. E para você ter uma ideia, da semana passada, faz umas 3 semanas que nós estamos parados, entre aspas, né? Eu continuo trabalhando via Skype, estou fazendo auditorias remotas por Skype. Nilson, tudo bem? Nilson lá de Ourinhos, foi aluno meu há uns... Se eu falar, vai entregar na cidade, Nilson, mas sei lá, Meu Deus. faz uns 15 anos que ele foi meu aluno lá em Ourinhos, um cara muito legal. Saudade de você, tudo bem? A Carlinha, então, aproveitando o gancho, a Carlinha Medula entrou, querida. Teve bastante gente que entrou aqui que eu fiquei assim dando um oizinho, espero que vocês tenham visto. Quando eu fizer um oizinho é para quem está entrando aí, o Julião, o Dan Barbosa. Obrigada, viu, Jana? Um beijo, a Pri. Muito bem. Até virei a câmera. Virei de novo. Então, pronto. O que acontece? Tem essa questão de mercado, oferta e procura. Nesse momento, tudo quanto é engenheiro está com o cabelo em pé, pelo menos os que têm cabelo, né? Eu não tenho, então não fico com o cabelo em pé. Mas a oferta e procura, tem pouca vaga de mercado, tem muito engenheiro disponível, os que estão vão ter que ganhar pouco, porque se ele não quiser, vai ter um monte lá fora querendo. E engenheiro para trabalhar com qualidade são raros. A maioria das construtoras elas têm que formar engenheiro internamente, porque não tem engenheiro disponível no mercado. Tanto para trabalhar internamente, para cuidar, fazer gestão, ou para aquele que tem mais coragem. E vou falar uma coisa para vocês, tenham coragem porque vale a pena. Aqueles que têm coragem de sair, fazer auditoria, fazer consultoria, é um mercado muito promissor, não tem concorrência. Eu sou engenheiro mecânico, eu estou trabalhando com construção civil há mais de 10 anos, por quê? Porque não tinha ninguém. Aí tinha cliente precisando, você faz? Faço, vamos aprender junto. E fui fazendo, e fui aprendendo. Hoje eu faço auditoria na certificadora, não sendo engenheiro civil, porque eu tenho pela minha vivência, pela minha experiência. Então, o que acontece?
tem muito mercado. Por mais que as construtoras enxuguem, por mais que as construtoras demitam, as que prestam serviços nesse sentido, elas vão ter que continuar certificadas. Então, vão continuar tendo que ser auditadas, elas vão continuar tendo que ter consultoria. O que acontece? Eu tinha uma auditoria, a empresa era grande, tinha auditoria eram 10 dias de auditoria. A empresa enxugou, reduziu o tamanho, terão 5 dias de auditoria, mas continua tendo auditoria, então não acaba o serviço. E a concorrência é pequena, porque não tem profissional. Eu tenho um projeto de vida de parar de trabalhar em breve, mas eu não consigo, por exemplo, gente para me substituir, porque não tem profissional disponível. Eu tenho clientes que eu atendo de longe, que às vezes nem não é financeiramente viável, mas eu virei amigo deles e continuo atendendo, e eu não consigo passar para ninguém esses meus clientes porque não tem ninguém capacitado. Por incrível que pareça, os engenheiros ficam querendo obra, depois ficam sofrendo. Nada contra a obra, acho que é muito importante. Mas o Não, mas pessoal você tem que tocou num enxergar outras ponto, no calcanhar oportunidades. de Aquiles. Você tocou num assunto bem interessante. A faculdade mesmo deixa a gente meio assim, né? Você vai sair daqui, você vai ser projetista, vai fazer projeto ou estrutural ou vai tocar a obra. Você sai, eu fiquei 5 anos da minha vida achando que só podia fazer aquilo ali. Você Aí sabe, eu fui fazer um curso de gestão, outro dia eu fui dar uma palestra numa faculdade aqui em Bauru. Eu não estou falando nomes porque eu não sei se pode falar nome, então para não ter problema, então eu evito falar nomes, né? Mas tem tá. uma faculdade aqui em Bauru e eu fui dar uma palestra lá sobre gestão em obra, gestão da qualidade em obra. Eu comecei a fazer a palestra, da palestra lá tinha a turma de quarto e quinto ano de engenharia civil. Eu perguntei para eles assim, por favor, levante a mão aqui quem depois de formado quer trabalhar com obra ou projeto. Eu acho que 95% dos meninos levantaram. Eu falo menino porque geralmente são mais novos que eu. Mas 95% dos meninos levantaram a mão. Falei, legal. Quem aqui quer trabalhar com qualidade? E teve só um que levantou a mão. Todo mundo olhou para ele assim, tipo, nossa, o cara é louco, né? Aí eu falei assim, legal. Quem aqui quer trabalhar com vendas? Ninguém. Aí eu comecei a falar para ele, você sabia que o engenheiro que mais ganha dinheiro é o engenheiro que trabalha com vendas? Um ficou olhando assim. Engenheiro, a maioria tem vergonha de trabalhar com vendas, né? Você conversa com um engenheiro que trabalha com vendas, eu falo assim, o que você é? Eles não falam, eu sou vendedor. Eles falam assim, eu sou engenheiro, eu trabalho com engenharia de vendas. Não fala assim, eu sou vendedor, né? Quando você vai Eu trabalhar, fala que você consultor técnico. mais ou menos assim. Como se fosse um demérito, muito pelo contrário. Os meus amigos que trabalham na área comercial são os que mais ganham dinheiro. E os que segundo mais ganham dinheiro são os que trabalham no que a gente chama de QSMS, Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente. São os que fazem gestão disso. Por quê? São profissionais que não têm concorrente. Você achar um engenheiro que trabalha com QSMS ou com qualidade é muito raro. Pensa aqui na nossa cidade, Lençóis tem 70 mil habitantes, você deve estar chegando a isso. Quantos engenheiros de obra de projeto você conhece? Quantos engenheiros de qualidade você conhece ou engenheiros de venda? Você não acha. E aí, obviamente, que oferta e procura, esses caras são os que mais vão ganhar dinheiro. Então, o mercado é muito bom. Ele não... Gilson, boa tarde, tudo bem? Amigo nosso, Gilson. advogado. O mercado é muito bom, ele não vai encerrar esse mercado, ele pode reduzir um pouco, mas na medida que ele reduz, ele também tem a vantagem de não ter concorrência. Então, dá para continuar trabalhando tranquilo. Eu continuo atendendo meus clientes, mesmo nesse período, via Skype, via WhatsApp, porque não para. E assim, é uma manutenção anual também, né, Alexandre? Então a pessoa, você já sabe que é um cliente quase que fixo, né? A pessoa que está certificando a maioria, creio eu, que não vai fazer um investimento inicial e depois o ano que vem não vai certificar de novo. É quase que impossível, né? Quem vai fazer uma loucura Não, dessa? Então aí é um cliente fixo, né? Eu penso que. E a pessoa que quer seguir nessa área hoje, que está saindo da faculdade, que pensa em não trabalhar só em obra, não trabalhar com projeto, assim, e ver um futuro legal nisso daí, quais os cursos que ela tem que fazer? Ela tem que ser formada em engenharia civil, pode ser formada em outra profissão ou em outro tipo de engenharia, e qual o curso que ela tem que fazer e a durabilidade desse curso? Assim, é demorado, é rápido? Olha, assim, o que acontece? Depende de como ela quer atuar. A engenharia civil, obviamente, que vai facilitar
para o engenheiro trabalhar com PPQ-PH, que é o que mais existe certificação na construção civil. Antigamente tinha um Qualiab, que era para programa habitacional do Estado de São Paulo, né, principalmente o CDHU. E o que acontece? O CDHU começou a aceitar a certificação do PBQ-PH para o seu programa, então o Qualiab praticamente se extinguiu. Então, basicamente, é o PBQ-PH para poder prestar serviço, seja em nível estadual ou federal. E, por conta, lógico, que o engenheiro civil é mais fácil, porque já conhece. Ele sendo engenheiro civil, conhecendo a área, ele vai ter que fazer cursos focados em gestão. Então, por exemplo, um curso de interpretação de norma, de entendimento de norma, um curso de auditor. E aí, esses cursos, por exemplo, um curso de entendimento do PBQ-PH, entender requisito, entender as regras, um básico, 16 horas. Então, é um curso rápido que já dá a possibilidade de começar a trabalhar. Um curso de auditor interno, são mais de 16 horas. Eu quero fazer um curso mais intensivo, um curso de gestão da qualidade para a construção civil, um curso completo, 40 horas. Então, tem cursos rápidos que a pessoa já pode começar a trabalhar, já abre caminho para começar a desenvolver alguns trabalhos, né? Então, não precisa se preocupar, eu tenho que fazer uma pós-graduação. Lógico, estudar é sempre bom, pós-graduação é sempre legal. Eu não posso falar nada porque eu tenho 3 pós-graduações, né? Eu tenho mestrado, esse ano, se tudo correr bem, eu quero começar meu doutorado. Então, eu gosto de estudar, eu acho importante, eu acho que profissional que se valoriza, ele estuda, ele não para, né? Então, eu acho que isso aí faz toda a diferença. Mas, lógico, o profissional não vive de estudo, ele tem que ganhar dinheiro. Ninguém paga, isso é importante, tem engenheiro que acha que vai estudar e vai ganhar dinheiro. Ninguém paga pelo seu estudo, ele paga pelo que você retorna para a empresa. Isso é muito importante. Se você estudar, mas você não der retorno para a empresa, o seu estudo não serve de nada. O seu estudo deve ser uma ferramenta, vai viabilizar que você faça a empresa ter lucro ou ter produtividade, enfim, o objetivo que for. Mas se você não transforma o seu estudo em retorno para a empresa, não vale nada. Então, você consegue já, com um curso rápido, você consegue já ganhar dinheiro e para poder até estudar, fazer uma pós-graduação. Então, é legal que você consiga... Esses cursos rápidos já te dão uma vantagem, você já consegue sair fazendo diferença. E são cursos rápidos, pelo que você me falou, né? Dá para fazer um intensivão ali e já poder cair no mercado e trabalhando e conseguindo alguns trabalhos. Deixa eu falar, oi Pri, tudo bem? Eletroshop, eu acho que é minha cunhada, é a Pri. Beijo, Pri, obrigado por ter entrado aí para conversar um pouquinho com nós. Larissa, Pri, tudo bem? A Pri, Prazer a Lari, receber. é verdade. Cássia, tudo bem? Então, é rápido. Nossa empresa, nós estamos em Lençóis, obviamente, aqui é mais fácil, a gente faz muito curso aqui em Lençóis, mas eu sou instrutor da certificadora que eu trabalho, então nós fazemos cursos em São Paulo pela minha certificadora, ela chama a CRIC, eu sou instrutor sênior lá, então eu faço cursos pela certificadora lá em São Paulo, pela minha empresa que fazemos cursos aqui em Lençóis, fazemos cursos em Bauru, região, Ribeirão Preto. Tchau, tchau, Gilson. Foi um prazer. Fica com Tchau, Deus. Gilson, obrigada. Então a gente faz esses cursos. Rotineiramente a gente faz cursos de 2 dias, às vezes curso de uma semana. Às vezes tem um pessoal que fala assim, pô, eu estou com dificuldade no meu trabalho, eu preciso fazer fora do horário de trabalho. Nós já chegamos a fazer 5 sábados seguidos, 6 sábados seguidos, ou aos domingos, para atender a demanda desse pessoal. Porque a gente sabe que o pessoal de construção civil não tem tempo para nada, né? Tem hora para entrar e não tem hora para sair da obra. Isso é muito claro. A gente trabalha de finais de semana. Obrigado, André. O André fez curso de auditor com a gente, auditor líder. Inclusive saiu o registro do certificado dele esses dias, né? O André já é auditor líder, ele já tem um curso para trabalhar em certificadora. Se ele quiser, obviamente, eu não estou falando, hein, André, para você ir, não, mas já está capacitado para isso. Então, o que acontece? Dá para fazer, inclusive, online. Como nós estamos agora... É isso que eu ia perguntar. Tem que ser presencial ou não? Não, nós estávamos até semana passada, nós fizemos alguns cursos EAD, né, via Skype. É possível fazer, porque a gente não pode parar.
tem a demanda de mercado. É um momento bom para quem precisa se capacitar, porque geralmente o pessoal não está trabalhando, não tá, alguns não, o escritório está parado, a obra, às vezes, algumas obras pararam, tem clientes que pararam as obras, até por exigência da prefeitura. Teve algumas prefeituras aqui no interior de São Paulo que deram um toque de recolher, ninguém pode trabalhar. O pessoal está aproveitando se capacitar. E a ferramenta que a gente tem hoje é Skype, que dá para fazer curso. Nós temos feito, tem sido bem legal. Para o pessoal, muito bom, porque eles não precisam se deslocar para uma outra cidade para fazer curso. Para a gente também está sendo legal, porque a gente consegue reduzir o custo do curso, porque a infraestrutura do curso fica muito mais simples, né? Então, é uma possibilidade. E rapidamente já se qualifica, já tem condição de começar a trabalhar. É importante falar que depois quem quiser o contato do Alexandre, a gente deixa aqui, ele está ali na arroba Alexandre Bernardes Rosa, né? Mas eu vou deixar depois no inbox, quem quiser me perguntar, eu mando o contato dele, para quem quiser mais informações sobre como fazer o curso, qual o valor do curso, quais são os cursos, se tem o curso completo, se pode fazer picado, né? Um pouquinho, uma frente aqui, depois outra frente, daí ele explica mais certinho para quem tiver interesse nessa área de qualidade, né? E, Alexandre, o André perguntou aqui em cima se é interessante, primeiro a empresa procurar um consultor e depois pedir auditoria. Sim. O que acontece? Primeiro, o consultor ele vai na empresa, primeiro o trabalho dele é fazer um diagnóstico. Não adianta a empresa chamar a certificadora, já aconteceu. De eu sair daqui e ir para São Paulo fazer uma auditoria, chegar lá, 2 dias de auditoria, a empresa não tinha condições de certificar, não tinha documentação obrigatória que a norma exigia. Eu fui lá, a empresa pagou meu deslocamento, pagou meu hotel, pagou os dias de auditoria, e aí chegou lá e eu reprovei a empresa. Então, aí gera um monte de desgaste. Então, o consultor, ele começa o trabalho fazendo um diagnóstico para enxergar o que a empresa tem, né? Então, se ele puder chamar a consultoria primeiro, é sempre melhor, porque ela vai fazer uma análise prévia antes de ir para a certificação. Tem construtora que tem uma equipe própria, formada, construtoras grandes, ela forma a própria equipe, e a própria equipe faz todo o trabalho. Ela chama a certificadora direto sem precisar de consultoria. Mas a maioria não tem condição de formar a equipe, né? Então, a consultoria está aí exatamente para isso. Como a maioria dos consultores, por exemplo, no meu caso, eu sou consultor, mas eu sou auditor de certificadora. Eu sei exatamente o que vai pegar na auditoria, eu sei o que o auditor vai querer ver. Eu conheço a norma, eu trabalho com ela. Então, é muito mais fácil, eu conheço o caminho das pedras. Então, facilita, reduz risco em auditoria. Por exemplo, eu nunca tive... Boa tarde, Júnior, tudo bem? É um prazer. Tudo bem? Nunca tive um cliente que reprovou na primeira auditoria. Meus clientes, todos eles são aprovados na primeira auditoria, não tem reauditoria. Porque eu sei... Porque assim, quando a empresa liga pedindo a certificação, ela não tem o checklist lá, né? Vou te mandar um checklist, ver se está apto, se de fato eu posso mandar o auditor. Não, ele manda, né? Ele manda o auditor. Quando a empresa, a construtora contrata a auditoria, as certificadoras entendem que ela já tem a gestão implementada, já tem um sistema de gestão implementado. Ela vai agendar o dia e vai mandar o auditor vai chegar e vai auditar a empresa. Então, não tem uma prévia. Existe uma ferramenta que é chamada pré-auditoria. Então, você chama a certificadora, em vez de já ir para a auditoria de certificação, faz uma pré-auditoria, como se fosse uma análise pela própria certificadora. Só que daí é como se fosse o trabalho do consultor, só que é muito mais caro, né? Não é uma consultoria, porque a certificadora não pode fazer consultoria, mas é uma auditoria prévia. Então, às vezes é muito mais barato chamar o consultor do que chamar uma auditoria prévia da certificadora. Então, o pessoal dificilmente... porque ela não vai ensinar nada, né? Ela só vai ver... não, aqui está em conforme. Agora, você investindo na consultoria, ele vai te falar, não está conforme, mas você tem que fazer isso para ficar conforme, né? Então, é melhor. A certificadora, o auditor de certificadora, ele não vai ensinar, não vai orientar. Ele vai falar assim, está certo ou está errado. Então, ele vai aprovar ou reprovar, que a gente chama de não conformidade. Está conforme ou está não conforme. O consultor, ele vai identificar as falhas e já vai sugerir formas de corrigir, né? Como corrigir, vai dar ferramentas, vai ajudar.
Mas no caso do auditor de certificador, ele nem pode, senão dá conflito de interesse, porque ele audita, ele verifica se Aham. está certo ou errado, ele não pode ensinar. E assim, você pode contar uma história aí pro pessoal, para nós, qual foi assim a saia mais justa que você se viu quando você teve que de fato falar não, não está conforme, eu vou ter que negar a certificação dessa empresa. É complicado, né? É Porque você fala chato. para Teve quem? Pro uma vez, diretor? a gente fala para o diretor. Tem alguns casos interessantes, né? Graças a Deus comigo não teve muito caso pesado. Eu vou contar um caso que teve comigo recentemente, mas teve um caso de um amigo meu que foi muito pesado, eu vou contar também. Mas teve uma vez que eu fui fazer uma auditoria numa obra, numa construtora em Mogi das Cruzes. Na verdade, a construtora era em São Paulo e a obra era em Mogi das Cruzes. E fizemos a auditoria e uma parte da auditoria na obra. Eu falei, ó, pessoal, a gente vai fazer a auditoria aqui no escritório e depois, eram 2 dias, no dia seguinte a gente vai para a obra. E eu percebi que eles não queriam que eu fosse para a obra de jeito nenhum. Não, mas a obra tá legal. Eu falei, olha, eu não posso encerrar a auditoria sem ir para a obra. Eu sei que foi uma briga. Não, porque a obra é longe, é muito trânsito. Eu falei, não tem problema. Amanhã de manhã eu pego um Uber, saio do hotel 4 horas da manhã, 7 horas, se pode ter o trânsito for 7 horas, eu tô lá na porta da obra e a gente audita. Senão, não encerra a auditoria. Eu sei que ficou um clima meio esquisito, mas eu falei, bom, sei lá, às vezes eles não sabem como que é o processo, então, enfim, vamos lá, né? A hora que eu cheguei na obra, tinha umas 10 pessoas, a gente brinca dos capacete branco, tinha uns 10 capacete branco na obra. E meu pai do céu, que esse monte de capacete branco? Eram duas torres, né? Tinha mais capacete branco que apartamento lá. Eu falei, bom, vamos lá. Comecei a fazer a auditoria, eu comecei a perceber que eles não tinham nada. Eu falei, ó, eu queria ver rastreabilidade de concreto, não tinha. Eu queria ver certificação de aço, não tinha. Eu comecei a pegar, não tinha nada. Aí eu falei, olha, pessoal, infelizmente vocês não estão atendendo ao que a norma pede. Existem normas, não só norma de certificação, mas normas técnicas, e vocês não estão atendendo. E aí o pessoal começou a ficar nervoso, não, porque a gente precisa dessa certificação, senão nós vamos perder. Eu falei, olha, se vocês precisam, eu tenho um problema muito sério, eu sou muito direto e às vezes eu não sou muito polido, né? Eu sou meio, de vez em quando eu sou meio bruto. Aí o pessoal começou a falar, não, porque você não pode reprovar a gente. Eu falei, amigão, deixa eu te explicar um negócio. Quando você vai no laboratório, você vai fazer um exame de fezes, o laboratório vai pegar as fezes e vai analisar o que tem nas fezes. Não foi o laboratório que fez as fezes, ele só dá o resultado do que tem lá. A auditoria é a mesma coisa, eu não estou fazendo, eu só estou dando o resultado do que tem. E eles entenderam que eu estava falando que a empresa deles era uma fezes, né? Eles entenderam mais ou menos assim. Nossa. Fui dar um exemplo, mas o exemplo não foi muito É, bom. acho que Né? não. E eu já não sou muito delicado, e aí ficou um clima muito ruim. Aí o pessoal ficou bravo, não, porque não sei o quê, e eu comecei a perceber que o negócio estava ficando meio feio lá. E eu estava dentro do canteiro, com aquele monte de gente em volta de mim, eu falei, vou morrer aqui dentro, né? Um lugar longe, lá em Mogi das Cruzes. Aí eu falei, bom, o que eu vou fazer, né? Eu vou no banheiro. Primeira coisa que eu fiz, fui no banheiro, chamei o Uber. E fiquei lá, como se eu tivesse com uma dor de barriga, alguma coisa, e fiquei olhando o mapa. A hora que eu vi que o Uber estava chegando, faltava uma quadra para chegar, saí correndo do banheiro, peguei minha mochila, ficou todo mundo olhando para mim, juntei minhas coisas e saí correndo. O pessoal ficou olhando. Aí veio todo mundo atrás de mim, né? Falei, ó, pessoal, vamos encerrar a auditoria, estando embora. Não, porque você não pode reprovar a gente. Falei, tá reprovado. Peguei, entrei no Uber e fui embora. O pessoal ficou louco. E aquele dia lá, eu achei que eles fossem me matar dentro da obra lá. Ficou meio Meu feio. Deus, que horror. Aí, tá vendo, né? Não são tudo, nem tudo são flores, né? A gente O pessoal acha que recebe, é só sim, tem. glamour a vida de auditor, não é glamour não, a gente passa por uns perrengues. Óbvio que a gente às vezes vai fazer uma auditoria, eu tenho uma empresa que eu vou todo ano em Maceió, então eu fico na beira da praia, eu vou jantar em restaurantes bons, todo dia de manhã eu saio dar uma corrida na praia, é lógico que tem as coisas boas, mas não é só glamour não, a gente passa alguns perrengues mesmo. Como toda Então, profissão, né, Lê? infelizmente, não são todos tudo flores, né? Mas teve um É. amigo meu que passou muito apertado. Ele foi fazer uma auditoria na China, numa empresa lá, mas não foi auditoria de construção civil, foi de produto. Para exportar para o Brasil, a importadora precisava de uma auditoria. Ele foi lá e reprovou a empresa. E era uma empresa numa cidadezinha, na beira da estrada, e aí o pessoal falou, tudo bem, então tá certo, reprovou, espera a gente ali na frente, espera aí que já tá vindo um táxi te pegar ali na frente. Ele saiu do portão, tinha um ponto de ônibus, ele parou lá, ficou meia hora, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas e nada do táxi.
Ele começou a tocar na empresa para entrar, porque estava começando a escurecer, ninguém mais atendia ele. Começou a escurecer ele na beira da estrada, um lugar que não tinha. Até que passou um ônibus cheio de galinha, cachorro, gente. Ele montou dentro do ônibus, ninguém falava inglês, ele foi do jeito que deu até na primeira cidade lá. E ele conseguiu chamar um táxi e voltar para Pequim para conseguir voltar para o Brasil. Mas ele falou assim: Meu ó, se eu ficar lá pai. na beira da estrada, eu não sei o que ia acontecer. Jesus. Ô, Lê, Então, 7 segundos para a live cair. Olha, ah, eu vou dar então um beijão.